governo Lula sofreu ontem, na terça-feira, mais reveses no Congresso Nacional. Deputados e senadores derrubaram uma série de vetos do presidente a diferentes projetos aprovados no Legislativo. Além disso, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, leu também na terça o requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, para apurar a fraude no INSS. Fran, vamos começar resumindo essas derrotas mais recentes, né? Falando dessas de ontem do governo federal? Pois é, Dani, que podem impactar ainda mais na popularidade do presidente Lula, né? Lembrando que na terça-feira o governo já tinha sido derrotado justamente sobre a votação da urgência da MP que trata sobre o aumento aí do IOF, né? Esse é uma outra crise que o governo também tem lidado ao longo desse tempo, e isso já na terça-feira. E ontem, cerca de 30 vetos, mais ou menos assim, foram avaliados, analisados nessa sessão do Congresso Nacional, e o governo amargou derrotas, como, por exemplo, agora vai ser retomada a pensão vitalícias a crianças vítimas, né, do Zika vírus, e uma, principalmente, que pode dar um trabalho maior ao governo, é porque é o seguinte, tinha vários jabutis, né, ou seja, alguns pontos que não tem tanto a ver com o texto original, mas que estavam ali justamente na MP, que trata sobre energia eólica, né, então, que justamente era um projeto que ele regulamenta a exploração de energia eólica offshore, ou seja, justamente com geradores instalados em mar aberto, né? E no meio disso tudo, tem alguns pontos que, se a gente for pensar em cerca de 25 anos, podem trazer aí um impacto de 197 bilhões de reais a mais na conta de luz do consumidor. Então, que prevê já 3,5% de aumento na conta de luz. E mais do que isso, nesse texto aí que tiveram vetos aprovados, há ainda outros pontos que podem trazer mais, digamos que onerar ainda mais aí o consumidor final. Então, o que o líder do governo, do governo no Congresso, o Randolph Rodrigues, falou, inclusive, foi de que justamente o governo vai apresentar uma MP justamente para tentar reverter isso, para que isso não onere ali no final o consumidor final, mas o que tudo indica é que pode trazer mais ônus. Além disso também, né, teve essa questão da CPMI do INSS que a gente vai entrar mais nela, mas o Randolph Rodrigues, ele também falou, né, de forma geral aí sobre esses vetos do governo, sobre essa sessão de ontem. A gente tem essa sonora, vamos ouvir. Essa roubalheira do INSS só foi descoberta porque o governo anterior chancelou empresas de fachadas para entrar no INSS. Essa roubalheira do INSS só foi descoberta porque o nosso governo, nossa Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, que tem autonomia nesse governo, fez a investigação e ocasionou as primeiras ações de busca e apreensão e eventuais prisões que podem vir a ter. A CPMI, se vier a contribuir com a investigação, ela será saudada por nós e nós vamos para a CPMI, deixa eu te dizer, vamos para a CPMI com o time principal, não vamos jogar com o time reserva, vamos com o time principal para que a investigação ocorra, doa quem doer, chegue onde tiver que chegar, custe o que custar. Pois é, então aí ele justamente falando sobre essa CPMI do INSS, porque é o seguinte, agora o Davi Alcolumbre, ele prometeu, né, ele cumpriu o que ele já havia prometido da instalação dessa CPMI, que é uma grande preocupação do governo. Por quê? Por mais que esses desvios, né, de acordo com a apuração da PF, começaram lá em 2019, ainda durante o governo Jair Bolsonaro, e foram interrompidas agora no governo Lula, durante o governo Lula houve um aumento, né, justamente desses descontos ilegais ali na mensalidade dos aposentados e pensionistas, mas tem um outro ponto importante também, que a oposição foi quem conseguiu justamente virar essa narrativa e fazer com que, inclusive, pesquisas aí mostrem, né,
que a maior parte da população acredita, que boa parte da população acredita que o presidente Lula é sim responsável por isso. Ou seja, é uma outra dor de cabeça para o governo federal nesse sentido, porque nessa narrativa ele também tem colhido aí várias perdas, né? E além disso, e uma CPMI, por mais que a CPMI no final das contas, ela tem um poder de investigação, então ela pode decretar prisão em flagrante, por exemplo, ela pode quebra de sigilo telefônico, buscar outros tipos de documentos, mas o que ela faz, ela entrega aos órgãos como o PGR, como o Ministério Público, enfim, ela não vai julgar aquilo, mas o poder de um desgaste de uma CPMI, ele é gigantesco para um governo que já está fraco, na sua popularidade, e agora é isso que o Randolph falou, né, Dani? Tentando colocar pessoas em pontos estratégicos dessa CPMI. Então, na presidência ou na relatoria, lembrando, foi lido agora, cada partido vai indicar os nomes para compor, é uma questão de proporção partidária, então o PT vai ter vários nomes aí, mas os trabalhos devem ser iniciados mesmo no segundo semestre, ali em agosto. A gente tem uma situação mesmo de que a gente ia até falar um pouco sobre isso, né, em seguida, mas acho que vale a gente trazer esse ponto aqui agora, que é essa questão dessa guerra de narrativa, digamos assim, que o governo nunca consegue emplacar, né, assim, que é um ponto frágil ali, é um ponto de dificuldades que o governo Lula tem, que foi até o motivo de ter colocado Sidônio Palmeira na comunicação, né, de ter colocado ele à frente desse ativo, né, importante para o governo federal, mas que parece que não está chegando, né, Fran? Assim, essa tentativa, como você mesmo trouxe, a narrativa do governo, né, a defesa que o governo faz de que esse esquema teria começado, já acontecia ali no governo de Jair Bolsonaro, ela não está colando tanto, assim, né, principalmente porque quando um escândalo estoura, né, é quem está ali no poder que vai ter esses respingos sobre si, né, sobre o seu governo e tudo mais. E, claro, a gente não pode deixar de lado aqui o fato de que houve um aumento expressivo, né, nesses desvios nesses últimos anos em que o presidente Lula assumiu o Palácio do Planalto. Mas é um tropeço ali, né, que a comunicação vem tendo para se desvencilhar desse tipo de narrativa e de proposta que a oposição coloca como, enfim, falando sobre as questões que prejudicam o governo, e que eles não conseguem se desviar disso, não conseguem sair, não conseguem se defender, né? A comunicação não tem conseguido nem defender e nem promover o governo federal. É um semestre pesadelo para a comunicação do governo Lula, se a gente for pensar naquele desastre que houve com a questão do Pix, né? Que o governo patinou em relação a isso. A questão do INSS fala por si só. Além disso, também o presidente Lula enfrenta um desgaste que é comprovado em pesquisas não só de intenção de voto para 2026, o que acende um alerta no próprio PT, né, sobre a sucessão aí no ano que vem, se vai ser o Lula mesmo, mas atualmente também não tem outro nome dentro do partido que se coloque nisso, mas também uma própria avaliação do governo que não é positiva. Então, lá em janeiro, então a gente está falando de 6 meses, né, houve a troca justamente de Sidônio, né, no lugar de Paulo Pimenta, então trazer o marqueteiro para o governo para mudar um pouco a roupa ali de que Paulo Pimenta é um cara mais de partido e trazer alguém ali mais do mercado, que entende de redes sociais, que fez a campanha vitoriosa de Lula em 2022 contra Bolsonaro para mudar isso. E na época várias promessas foram feitas, né? E que muitas delas não vingaram até hoje. Quando a gente está falando de redes sociais, de comunicação, de várias crises, a gente sabe que se demora um tempo para implementar algumas soluções. Só que esse tempo está demorando demais e isso implica justamente na principal preocupação aí do governo, que é em 2026. O que vai ser? Qual que é o legado? Se a gente for parar para pensar, e a gente já falou aqui em outras oportunidades, então o que mostra também que isso não mudou qual que é o legado desse
esse terceiro mandato do governo Lula. Não tem. Agora, se você for falar das crises, há uma listinha. Justamente também porque nessa guerra de narrativas, a oposição consegue fazer muito bem, consegue fazer com que seus vídeos sejam mais viralizados, consegue fazer com que suas declarações, mesmo que não, inclusive até de fake news, consigam uma alcance, né, muito grande. Isso. Engajamento. Exato, a preocupação do Sidônio, que era de combater fake news também, não foi implementada. Tanto é que até mesmo uma licitação, né? E a nossa repórter Ana Paula Ramos trouxe isso numa matéria hoje, publicada hoje, justamente para fazer esse balanço desses 6 meses, né? E aí de Sidônio à frente da comunicação, até mesmo uma licitação para redes digitais, né? E tudo para as redes sociais foi feita, mas até hoje não saiu do papel, porque a licitação antiga tinha sido alvo de apuração de órgãos controladores de transparência, mas não conseguiu sair. Há uma expectativa de que isso seja agora, mas é uma expectativa que a gente está falando de algum tempo também. Então o Sidônio também não está com muitas ferramentas ali favoráveis nas mãos dele para fazer a coisa. Claro que tem a meia culpa, mas falta isso. E é importante a gente lembrar que também o governo tentou trazer gente de fora, né? Pessoas da equipe de João Campos, o prefeito de Recife, que sabe tanto de redes sociais, dessas coisas, mas também a coisa não foi para frente. Então a gente continua com esse impasse, né? E o governo Lula, agora com a CPMI do INSS, vai ser uma outra dor de cabeça gigantesca, porque o governo, se não aprendeu até agora a mudar ali a narrativa, a mostrar que veio, vai conseguir agora, em que vai ser alvo? É difícil. Fran, vamos falar um pouquinho dessa questão desse semestre, então, né? Desse primeira parte do ano que tem sido meio um pesadelo, né? Para o presidente Lula e para o governo federal. Dani, então, justamente por causa desses pontos específicos, e uma coisa muito importante que a gente tem que pensar também, que lembrar, que essa situação, essa tempestade, né, ela já... Cada vez mais tem uma coisa a mais ali nesse dominó que vai caindo, né? E isso agora compromete o governo ali dentro o que o governo viu nesses últimos 6 meses, além de derrotas no governo no Congresso Nacional, além de ministro caindo, além de questão do PIX, CPMI do INSS, tudo isso que a gente... É uma comunicação fraca. Deputado recusando o ministério. Exatamente. IOF. Exato, IOF. Questão econômica, né? A gente pode listar algumas aqui. O IOF agora é justamente uma outra crise, né? E o governo agora está tendo que lidar também com essa preocupação de 2026, porque os partidos já estão debandando, né, ali do governo. Que, na verdade, nunca fizeram parte de fato. Exato. Mas estão dentro da casa, né? E só que vai piorar ainda mais. Então, a expectativa é que se esse semestre foi ruim, o outro vai ser muito complicado. O que o governo espera para tentar reverter um pouco isso, de certa forma, é de que tenha alguma definição sobre o caso de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, mas isso não quer dizer que uma questão negativa de Jair Bolsonaro vai impactar positivamente o governo Lula. Isso talvez pode abrir mais espaço para um centro, né? Então, assim, os primeiros 6 meses foram os piores desses 3 anos desses 2 anos e meio, né? 2 anos e meio de governo Lula, do terceiro mandato, mas a perspectiva desse segundo semestre não é diferente. E como você falou, uma condenação do Jair Bolsonaro não significa necessariamente um ganho para o Lula, porque as últimas pesquisas de perspectiva para as eleições presidenciais já mostram ele empatado com outros candidatos no segundo turno, né? Então, já começa a mostrar uma viabilidade de outros nomes além do Jair Bolsonaro, né? E também um desgaste muito grande da população em relação a essa polarização. Apesar de que a última Datafolha mostrou que uma queda dos favoráveis ao presidente, um crescimento dos bolsonaristas que hoje estão mais ou menos estão numericamente empatados, sobrando pouco menos de 1/3 da população que rejeitam essa polarização, né?
Exato, é isso, né? E abre espaço para que outros nomes surjam nesse caminho, né? E o que a gente mais tem também são governadores aí que estão de olho nesse cargo e muita gente do Centrão. Então, o governo pode tentar mudar o foco, mas isso não quer resultar em ganho, né, na prática. E isso até justifica, de certa forma, esse comportamento do Centrão hoje, né, trazendo para si esse protagonismo de outra forma, desassociado do governo Lula, para buscar esse espaço que se abre aí quando você tem os dois líderes de duas, né, ideologias ali opostas, que se agora estão enfraquecendo politicamente nas suas próprias bases. Então, assim, a gente tem um cenário que é uma tempestade perfeita para o Centrão, né? Para eles aproveitarem essa janela que se abre para fazer o seu próprio presidente. A gente tem aí o exemplo do Ronaldo Caiado, por exemplo, que vai concorrer, que já se coloca como pré-candidato à presidência pela União Brasil, que teoricamente, né, acho que vale a gente destacar isso teoricamente aqui, está na base do governo Lula no Congresso. Exatamente. Então, esse é o momento que, digamos que, ótimo para o Centrão. Ele está tomando a frente nessa questão do IOF, tem a questão do CPMI do INSS que também vai surfar nisso, e é que esses nomes vão tentar aparecer em meio a isso, né? Aproveitar justamente que esses dois principais líderes, né, da esquerda e da direita, estão acumulando essas derrotas em suas imagens, né? Então, assim, mas o governo, e aí só voltando ao governo Lula, vai continuar enfrentando esse desgaste em agosto com a CPMI do INSS, vai ser pior.